Pirâmides incrivelmente grandes, sarcófagos inacreditáveis e até mesmo hieróglifos misteriosos e inexplicáveis. O Antigo Egito é certamente um dos tempos mais interessantes e emocionantes de toda a história humana. Há tanta coisa que ainda é desconhecida, mas tantas relíquias deste período, quase esquecido no tempo. Uma e outra vez, os pesquisadores descobriram relíquias dos tempos antigos dos faraós, aprenderam mais sobre seu reinado e suas dinastias, e as acrescentaram à história. Isto nos ajuda a pintar uma imagem muito mais detalhada de como o Antigo Egito teria sido todos aqueles anos atrás. Assim, embora já tenhamos encontrado inúmeros documentos e relíquias deste momento da história, historiadores e pesquisadores continuam a desvendar mais segredos sobre o Antigo Egito do que jamais poderíamos ter imaginado. Hoje estaremos mostrando várias descobertas incríveis que deixaram os pesquisadores perplexos. Muitas dessas relíquias não podem ser completamente explicadas e podem permanecer para sempre mistérios não resolvidos. Portanto, sem mais delongas, hoje estaremos dando uma olhada em várias descobertas incríveis no Antigo Egito que deixaram os cientistas atônitos, e o número 6 é particularmente assustador, portanto não deixe de assistir até o final. Câmara escondida na Pirâmide de Gizé. A Pirâmide de Gizé é conhecida em todo o mundo como sendo uma das maiores pirâmides já encontradas. A pirâmide permaneceu intacta acima do solo por mais de 4.500 anos, mas ainda guarda muitos mistérios que os cientistas ainda não descobriram. Após ser concluída, é dita que a pirâmide mediu cerca de 146 metros de altura. A pirâmide havia sido criada em memória do faraó Quéops, de acordo com o que conseguimos desvendar sobre a história egípcia. Entretanto, como o tempo passou e o clima do Egito mudou, o mesmo aconteceu com a Pirâmide de Gizé. A pirâmide perdeu cerca de 8 metros de sua altura original, em grande parte devido às tempestades que devastaram a área ao longo dos anos, bem como a degradação natural. Depois que os pesquisadores passaram muitos anos examinando o monumento, eles pensaram ter aprendido tudo o que havia para aprender sobre a Grande Pirâmide. Entretanto, em 2017, eles descobriram algo que os chocou profundamente. Houve um enorme detalhe que de alguma forma havia sido negligenciado após todos esses anos. Os pesquisadores souberam que uma grande câmara, antes desconhecida, estava localizada dentro da pirâmide. Estima-se que a câmara é composta por cerca de 3 milhões de blocos de pedra, que pesam várias toneladas cada um. Dizem que a câmara está localizada logo acima da Grande Galeria e mede cerca de 30 metros de profundidade. Os pesquisadores foram capazes de descobrir esta câmara oculta depois de utilizar tecnologia muito mais moderna do que a que teria sido utilizada há muitas décadas, quando a pirâmide foi originalmente explorada. Quando estavam documentando o interior desta câmara oculta, os especialistas usaram partículas subatômicas para mapear o interior da pirâmide. As notícias se espalharam rapidamente sobre essa câmara recém-descoberta. No entanto, os pesquisadores não têm ideia para que ela pode ter sido usada. Mesmo depois de várias décadas explorando a pirâmide e as áreas adjacentes, eles não têm ideia do porquê de uma câmara tão grande e aparentemente inutilizável ter sido construída no centro da estrutura. Talvez mais detalhes venham a ser revelados com o passar dos anos. No entanto, por enquanto, esta misteriosa câmara dentro da Pirâmide de Gizé continua sendo um mistério por resolver. Líquido misterioso em um sarcófago. A maioria de nós pode concordar que as descobertas arqueológicas egípcias são verdadeiramente notáveis. No entanto, algumas das descobertas mais importantes e interessantes dizem respeito aos sarcófagos que podem ser encontrados nas ruínas do Antigo Egito. Estas lápides nos dão uma visão muito mais profunda da cultura do país naquele momento, mostrando-nos quão importantes eram para os antigos egípcios os rituais de sepultamento e a vida após a morte. Um antigo caixão foi exumado no Egito há vários anos. Os pesquisadores esperavam que este caixão ajudasse a esclarecer ainda mais alguns dos rituais de enterro que eram populares na época. Entretanto, alguns pesquisadores esperavam que este caixão pudesse conter também o corpo há muito perdido de Alexandre o Grande.
Entretanto, quando os especialistas estavam removendo o caixão de seu local de sepultamento, eles começaram a notar que nem tudo era como parecia. Assim que deram uma olhada no interior do caixão, fizeram uma descoberta muito diferente de tudo que poderiam ter esperado. Quando olharam o interior, descobriram que o caixão não continha os ossos do incrível líder conhecido como Alexandre. Em vez disso, ele contém os restos de 3 pessoas que haviam sido enterradas todas juntas em uma pequena câmara. Além disso, o caixão aparentemente não havia sido bem selado, ou o selo havia enfraquecido após milhares de anos. Eles sabiam disso porque o caixão também havia sido enchido com uma substância líquida misteriosa que não pôde ser explicada. Alguns pesquisadores especulam que este líquido vermelho pode ter sido colocado intencionalmente dentro do caixão, mas ninguém sabe ao certo. Dizem que o líquido cheirava incrivelmente mal, embora alguns moradores locais quisessem colher amostras do líquido para usá-lo para seus próprios desejos particulares, quaisquer que fossem. Os pesquisadores obviamente não deixaram isso acontecer e logo descobriram que o líquido não foi colocado intencionalmente dentro do caixão. Em vez disso, eles descobriram que o líquido era, de fato, esgoto que havia vazado para dentro do caixão ao longo de muitos anos. Os especialistas nunca foram capazes de determinar quem tinha sido enterrado no caixão, mas eles acreditam que os ossos pertenciam a um guerreiro, pois encontraram uma ferida no crânio que parecia ter sido causada por uma flecha. Heracleion. A exploração de pirâmides, como a Grande Pirâmide de Gizé, é relativamente fácil, considerando todas as coisas. Sim, existem áreas difíceis na pirâmide que não podem ser alcançadas pelos humanos, mas isso não significa que a tecnologia não nos tenha dado um surpreendente olhar sobre estas câmeras um dia esquecidas dentro da Grande Pirâmide. No entanto, atravessar cidades completas, como as cidades de Heracleion e Canopo, provou ser muito mais difícil. Essas cidades já foram 2 dos locais mais importantes do Egito, ajudando a trazer mercadorias de outros países próximos. Entretanto, com o passar do tempo, essas cidades começaram a desmoronar e acabaram sendo engolidas pelo mar, em constante expansão. Há vários artefatos incrivelmente bem preservados que foram resgatados dessas cidades, e estes artefatos nos deram uma visão surpreendente de como deve ter sido a vida todos esses anos. Por exemplo, uma equipe de mergulhadores altamente experientes conseguiu documentar os restos de um templo incrível que estava localizado nas profundezas da superfície. Dentro desse templo, eles encontraram vários artefatos de cerâmica, assim como vários lotes de moedas de bronze. Nos anos do Antigo Egito, essas moedas provavelmente teriam sido muito valiosas. Entretanto, mais valiosas do que isso foram as informações que os arqueólogos descobriram logo depois. Eles souberam que a cidade era muito maior do que eles haviam acreditado originalmente. À medida que continuaram suas pesquisas, continuaram descobrindo mais e mais artefatos, provando que a cidade era várias vezes maior do que parecia ser. Quando os pesquisadores investigaram também Canopo, descobriram que esta cidade também era muito maior do que parecia ser. Eles também encontraram aqui dezenas de moedas valiosas, todas em condições chocantemente boas para a sua idade. Lâmpadas de Dendera. Todos nós podemos entender que os antigos egípcios não tinham os meios de escrever a história, da mesma forma que nós temos hoje. Por causa disso, a maior parte das informações sobre sua cultura e vida cotidiana foram perdidas para o tempo. Entretanto, parece que os egípcios queriam fazer tudo o que estivesse ao seu alcance para garantir que sua história durasse o máximo de tempo possível. Por isso, eles desenvolveram um complicado sistema de escrita que utilizava imagens de objetos comuns, como pássaros e outros animais, para documentar sua história. Atualmente, esse estilo de escrita é chamado de hieroglifos, e percorremos um longo caminho para entender como esse sistema de escrita funciona, e descobrimos muitas histórias que os escritos retransmitem. No entanto, uma das histórias mais interessantes a ser compartilhada através dos hieroglifos parece mostrar uma versão antiga de uma lâmpada, que até os dias de hoje permanece em grande parte sem solução. O problema com imagens como esta é que, tanto quanto sabemos, os egípcios não teriam tido uma maneira racional de criar uma versão rudimentar da lâmpada moderna. Embora, por todos os meios,
As imagens e esculturas a que temos acesso parecem mostrar, em detalhes perfeitos, a representação de uma lâmpada moderna. Isto levou algumas pessoas a acreditar que seres de outro mundo devem ter visitado os antigos egípcios e dado a eles acesso à tecnologia moderna. Estas teorias têm sido complementadas por outros desenhos e documentos históricos que falam de deuses e deusas que podem ter se misturado com a humanidade. Tanto quanto podemos dizer, não há provas definitivas disso, e muitas dessas histórias parecem não passar de rumores. Mas não podemos ter tanta certeza. Isto porque, segundo os pesquisadores, o tempo na qual essas escrituras foram encontradas não apresentava nenhuma evidência de fuligem nas paredes ou no teto. Isto significa que as tochas não teriam sido usadas nessa área, ou se fossem, não teriam sido usadas com muita frequência. Então, se este fosse o caso, como os visitantes poderiam enxergar a sala ao seu redor, a menos que tivessem acesso a alguma forma alternativa de luz, possivelmente uma lâmpada? Por enquanto, não sabemos ao certo o que esses desenhos poderiam significar. Afinal, os desenhos poderiam retratar um objeto cotidiano que teria sido muito comum durante os tempos no Antigo Egito. Nos anos seguintes, este objeto poderia ter sido perdido para a história e poderia ter se assemelhado apenas a uma lâmpada, em vez de ser uma fonte de luz viável para os egípcios. Esperamos, com o passar do tempo, aprender mais sobre esses desenhos e o que eles realmente predizem. Embora, no momento, não possamos deixar de nos perguntar se os antigos egípcios podem ter tido acesso a alguma versão antiga da lâmpada moderna. O que torna essa descoberta ainda mais interessante é que, nos últimos anos, os pesquisadores aprenderam que as pirâmides podem ter sido capazes de aproveitar o poder da energia eletromagnética. A forma das pirâmides pode ser capaz de aproveitar certas forças da natureza, permitindo que os antigos egípcios tenham acesso a certos poderes, que mesmo nos dias de hoje, mal somos capazes de aproveitar. Esta teoria cresceu tanto que certos departamentos de pesquisa russos começaram a reconstruir modelos das pirâmides. Em suas pesquisas, eles aprenderam que sim, a forma das pirâmides pode ter sido realmente capaz de refletir ondas eletromagnéticas, permitindo potencialmente que os egípcios aproveitem essa energia. Se eles teriam ou não sido capazes de usar esta energia para alimentar coisas como lâmpadas antigas, é uma história completamente diferente, mas certamente é interessante pensar sobre isso. A cidade perdida de Aton. Se olhássemos para trás cerca de 3.400 anos na história da humanidade, poderíamos ver a cidade egípcia antiga de Aton. Esta cidade estaria localizada a cerca de 5 quilômetros de Luxor. A cidade recebeu o nome do deus do sol egípcio, que compartilhou o mesmo nome. Pelo menos foi o que reunimos dos registros históricos que conseguiram resistir ao teste do tempo. Durante incontáveis anos, acreditou-se que essa cidade estava perdida para o tempo. No entanto, em 2020, os pesquisadores conseguiram finalmente limpar as ruínas da cidade, para que pudéssemos ver muito mais de perto como teria sido a vida há tantos anos, e possivelmente até resolver alguns mistérios do Antigo Egito. Não sabemos muito sobre a cidade com certeza, mas temos razões para acreditar que a cidade pode ter sido, em algum momento, a maior metrópole de todo o Antigo Egito. Temos evidências que sugerem que a cidade teria estado na vanguarda da cultura egípcia, permanecendo como uma cidade onde o comércio teria ocorrido, bem como inúmeros outros atos de negócios. Por todos os meios, Aton teria sido o epicentro de quase todos os negócios importantes que tiveram lugar no Antigo Egito e provavelmente teria sido a cidade econômica e administrativa mais importante da época. Quando a cidade foi construída, o Antigo Egito teria estado em seu auge. A descoberta e a pesquisa em torno dessa cidade trouxeram muita clareza sobre a cultura egípcia, mas a descoberta também nos proporcionou muito mais perguntas do que respostas. Os pesquisadores estão esperançosos de que, ao continuarem a descobrir novas informações sobre a cidade, eles possam aprender mais sobre os governantes egípcios do Antigo Egito. Por exemplo, gostaríamos de saber mais sobre Akhenaton e Nefertiti, bem como sobre sua estranha e aparentemente aleatória decisão de mudar para Tel El Amarna. Como sabemos que Aton teria se dissolvido por volta desta mesma época, pode haver aqui informações que poderiam nos ajudar a entender o que realmente aconteceu durante aquela época e o que eventualmente levou à queda de Aton. Qual dessas descobertas você achou a mais interessante? Nos diga nos comentários abaixo. Você acredita que os antigos egípcios tinham acesso à eletricidade moderna?
Quais são suas teorias sobre a câmara recém-descoberta na pirâmide de Gizé? Compartilhe seus pensamentos conosco. E se você gostou deste vídeo, não deixe de apertar o botão de gostei. Além disso, não se esqueça de se inscrever no canal e clicar no sino de notificação para receber mais ótimos vídeos.